Olá, boa noite a todos e todas, né? Já é de noite. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez no Papo com Paula. E dessa vez, né, dia 19 de maio, eu tenho um convidado muito especial, que é o Flank Ataídes. Eu até já vou pedir desculpas para ele, porque eu acabei divulgando errado o seu nome, viu, Flank? No card né, que eu fiz para divulgar esse nosso bate-papo, eu deixei de colocar o S no final. Então, boa tarde, Paula, boa tarde, telespectadores, né? Boa tarde, noite, né? O meu nome tem uma curiosidade, né? O meu nome na minha RG está Flank de Almeida Ataíde, Ah, não é? então eu coloquei certo. Colocou certo, mas é Flank Ataídes, não é? Porque eu É. perdi minha certidão de nascimento na grande enchente de 74 em Cubatão, que inclusive gerou, não é? Aquela curva do rio, não é? Uhum. Aquela curva do rio que passava ali por baixo da Ponte Velha, né? Que margeava a Estireno e seguia de novo, né? Então aquela curva ali, quando tinha grandes chuvas, ela enchia, né? Enchia e Sim. acabava alagando a cidade, principalmente o bairro do Costa Silva e o bairro do Parque Fernando Jorge, não é? Então, aí foi E corrigida aí, a curva. quando foi fazer a tua nova certidão, esqueceram de. Veio o flank Ataíde, eu nunca corrigi, não é? Isso Mas, acontece também. Você sabe que meu pai, ele chama Losada, né? O Joel, lá da Náutica da Ilha. Losada. Só que irmãos dele chamam Lousada com U e ele sem o U. Esse também foi erros do registro, né? Mas na tem uma verdade parte, tem uma parte de parentes meus também que são assim, né? Ataíde, né? é, Mas é Ataídes, né? O sobrenome da família. Inclusive, eu tenho o brasão da família, né? Que está lá no fundo da parede, né? Fica sei. pendurado lá no fundo, daqui dá para ver, Ah, dá para né? ver. É. Que foi um prêmio, uma homenagem quando eu fui para a Ninfo, né? Eu fui para a Ninfo da primeira escola que eu dei aula, né? Uhum. Quando me formei, né? Foi uma escola particular e no primeiro ano eu fui escolhido professor para a Ninfo Legal, e aí que eles coisa linda. me deram como homenagem esse brasão, foi até caro demais, né? E eu tenho Uhum. ele há quase 20 anos, né? Que bacana, Flag. Você sabe que eu também já dei aula, eu fui professora universitária da Faculdade de Direito, lá em São José dos Campos, onde, logo depois que eu me formei, eu fui trabalhar lá em São José também como procuradora do município. E comecei a dar aula, eu dava aula de introdução ao estudo do direito. E agora, por conta da pré-campanha, né, a prefeita da cidade, eu abri minhas redes sociais, né, então são públicas. E Sei. você acredita que dois alunos meus desta época, também há mais de 20 anos, me identificaram e falaram: olha, a professora, não sei o que. Eu falei: meu Deus, como é que. É muito bom, né, a gente saber que marcou a Você, vida, né, você de perde, algumas né? pessoas. Você Sim, perde a identidade, seu nome você perde, né? Quando você se torna professor, você é professor, né? O seu é, nome muda, né? O meu nome é Flank, mas quase ninguém me conhece por Flank na cidade, é mais professor, né? mas Só os mais íntimos, né? eu fiquei muito feliz, assim, eu até troquei uma ideia, assim, com eles, os dois lembravam, assim, ainda de trabalhos que eu dei, né, eu era bem ousada, né, eu era bem nova, tinha 26 anos, né, quando eu comecei a dar aula, então eu dava aula à noite e eu era mais nova que muitos alunos meus, né, que estudavam de noite, que já estavam, né, e eu me lembro que eu dei uma aula sobre ideologia, que você vai gostar, e eu usei a música do Cazuza, sabe? Teologia. Para eles interpretarem o que era ideologia. E aí, nossa, foi é muito interessante, assim, quando você planta, né, sementes e você vê que essas sementes germinam, que as pessoas depois, né, se desenvolvem, querem crescer nesses assuntos. É bem legal. As nossas ideologias são quase utópicas, né? De uma sociedade É. mais justa, mais igualitária, né? É muito difícil. Então, ó, desculpa. Antes de eu passar, eu vou te apresentar melhor, mas antes disso, já quero até cumprimentar as pessoas que estão aqui com a gente, que estão nos dando boa noite. Então, mostrar para você aqui, ó, o Cristiano Gomes, a Marlene, querida Marlene também, né? Boa noite a Professora, vocês. diretora de escola. Boa noite, Marlene, obrigada. O Michel também, olha lá, que é boa noite.
mesmo fazendo trabalho remoto, vou aos poucos vindo aqui na discussão. Obrigada, Michel. Michel também, o nosso colega, também na Prefeitura de Cubatão. O Vanderlei, nosso companheiro do Guarujá, também maravilhoso, está sempre acompanhando a gente. Obrigada, Vanderlei. O Romário Zacarias, lecionou junto com você. Ele falou, lecionamos juntos. Um abraço. O Wesley também, dando boa noite para a gente. O meu amigo Júnior. E aí vai, pelo menos já cumprimentamos os que estão aqui já com a gente, já temos 10 pessoas e o pessoal continua entrando. Aí daqui a pouco eu faço um outro intervalo para agradecer a presença dos demais que chegaram, tá? O Antônio do Vale, olha lá, sou PT de Guarulhos, olha aqui, ó, diretor de escola, e tá na torcida pela gente. Muito obrigada, Antônio, é muito bom receber essas forças aí dos companheiros. Eu tenho recebido muito apoio aí, porque as redes sociais não estão limitadas à cidade, né? Então a gente acaba tendo contato com várias pessoas de outras cidades e é sempre muito bom poder fazer esse diálogo e acrescentar. Mas, voltando aqui ao nosso assunto, Franklin, eu te convidei porque você é pré-candidato a vereador na nossa cidade e eu queria saber, a primeira pergunta que eu faço é essa: como é que você tomou essa decisão, né? O que te fez, né? Qual a tua história política, né? Que te fez chegar a essa decisão? É a primeira vez que você é candidato, não é? Assim como eu. E o que te levou a assumir esse desafio numa época assim tão difícil, né? De falar de política, principalmente para os jovens. Política, como diz Platão, né? Todo ser humano é um animal político, né? Uma criança, quando chora, ela está fazendo política, né? Porque se ela está chorando, algum motivo ela tem. E a única forma que ela tem de comunicação é o choro. Então, a criança já faz política, não é? Eu decidi entrar para a política agora, né? Me pré-candidatar a vereador, porque eu já fui presidente do primeiro Grêmio Estudantil Afonso Schmidt, né? Depois da Lei Sarney, que autorizava a volta dos Grêmios Estudantil. Você sabe que antes, né, na ditadura militar, era centro cívico, não é? Então, eu fui o primeiro presidente, nós organizamos naquela época, né, várias passeatas Praça Tesbe, né, porque o cheiro da ITDI, né, que é a estação de tratamento de afluentes da Petrobras, era um cheiro fortíssimo, as pessoas passavam mal à noite no Afonso Schmidt. Naquela época eu era patrulheiro e estudava à noite, e nós a gente organizava muitas passeatas ali para poder a CETESB tomar providência, né? Até que foi amenizando a condição do ar, né? Que era insuportável, as pessoas passavam mal. Depois que eu saí da presidência do Grêmio Estudantil, eu fui eu tive a oportunidade de conhecer aí também o tal do Paranapanema, né? Na época do Movimento Sem Terra, né? Do José Rainha, né? Tive em Brasília, no Grito Petróleo é Nosso, na época de 93, né, na época de Itamar Franco, ainda o governo, né, com os petroleiros, para participar do Petróleo é Nosso. Depois fui o primeiro líder do Movimento Desempregado de Cubatão. Foi mesmo? Eu fui o primeiro líder, nós organizamos várias passeatas, né, o governo da época era o Passarelli, né, a gente sentia ainda que tinha um certo grau de autoritarismo, né, principalmente na imprensa, que a imprensa dava mais espaço para o prefeito falar do que o movimento, né, as lideranças do movimento. E meu campo é a educação, né? Trabalhar para criar uma educação melhor, né? O estudante, como dizia Karl Marx, é armado da arma da crítica, né? Porque a reflexão leva à crítica e a crítica leva ao empoderamento da cidadania, não é? Perfeito. Que são os direitos civis, sociais, políticos, né? É por isso que eu decidi ser vereador. Ai, que bom que estamos juntos também, né? Eu também, foi uma decisão. Eu tenho uma história um pouco parecida com a tua. Eu não comecei tão cedo quanto você.
na escola, assim, eu participei também de centro acadêmico e tal, mas foi na Eu também faculdade. fui centro acadêmico também. Meu centro acadêmico tinha uma curiosidade que era chamado 11 de setembro, O né? meu 11 de agosto. 11 de setembro tinha muita crítica às professoras, né, da Unisantos, são muito conservadoras, né? Uhum. Mas 11 de setembro foi atentado contra as Torres Gêmeas. Não, professora, 11 de setembro foi de 73, foi a morte de Salvador Allende, no Chile, né? Quando ele foi assassinado no Palácio La Moneda, né? A ditadura Pinochet, por isso que é 11 Claro. de setembro. E Né? o Mas meu, são o meu centro acadêmico, eu estudei na USP, né, na Faculdade de Direito da USP, e o 11 de agosto tem a ver com a data de fundação dos cursos jurídicos no Brasil, né, que foi a Faculdade de Direito de São Paulo e lá no São Francisco, né? de Olinda também, foram duas, o Dom Pedro II, né, que fez esse decreto nessa data, e a partir de então essa data também ficou conhecida como o Dia do Advogado, né, o dia que se Dia do comemora advogado. que é o dia de fundação dos cursos jurídicos no Brasil, que foram os primeiros cursos de nível superior, né, ainda no Brasil, da independência, né? Ah, sim. Bom, mas a gente escolheu um tema, né, para tratar aqui na nossa live, que é o tema chama Desigualdade Social e a Formação das Comunidades de Cubatão. E a gente escolheu esse tema porque você acabou se aprofundando muito nesse assunto quando terminou a faculdade, né? Que você apresentou o seu TCC sobre a Vila Socó, né? Uma tragédia anunciada. E você me contou, eu achei isso muito interessante, eu acho que é uma coisa que a gente precisa mesmo compartilhar, porque nem todo mundo, né, que mora em Cubatão conhece a história de Cubatão, às vezes só conhece aquela coisa ruim, né, a tragédia, claro, da Vila Socó, que é muito conhecida, e o problema da poluição ambiental, né, mas tem todo um contexto, né, que explica essa formação das comunidades, e quando você sugeriu esse tema, eu achei maravilhoso. Mas antes também de dar a palavra para você, deixa eu aproveitar e fazer um outro intervalo também para homenagear quem entrou já depois, que aí o pessoal vai entrando, vai falando, e a gente tem que... É uma conversa entre nós dois e também com o público que está aqui nos assistindo. Com certeza. Então, olha aqui. O Vanderlei desejando uma ótima live. O Carlos Roberto Alves também dando boa noite, também de São Paulo. Eu tenho que ser sempre ao contrário aqui. Aqui, ó, minha mãe super nos assiste, todas as lives, uma graça, obrigada. Muito importante, né? Ter a família aí apoiando a gente. Mas ela gosta mesmo, ela não faz por obrigação, não. Ela gosta muito, sempre que termina as lives, ela me liga para comentar e falar. Eu sou viciado em lives também. A Cleide, a nossa colega também do Sind Limpeza, né? Diretora do Sind Limpeza, Ricardo Souza Rocha, tá falando que é uma satisfação estar com a gente. O Cardozão, aqui, ó, parabéns pelo debate, obrigada. A Celeide, obrigada também, dando boa noite. E aí, vamos lá, acho que eu mencionei todos. Mas então, me conta um pouco. Então, primeiro, como é que você decidiu, né? Por que você escolheu esse tema da Vila Socó para apresentar o seu trabalho de conclusão do curso da Faculdade de História aqui da Unisantos? Desculpa, quem te mandou um abraço também foi o Wellington Borges, seu colega. O Wellington foi fundamental na construção do meu trabalho, ele, o Chico Torres, né? Um abraço para o Wellington Borges, porque ele me auxiliou muito, né? Ele também é historiador, né? É formado pela mesma faculdade, pela Unisantos também. Né? Ele foi né? Inclusive no meu TCC tem homenagem a ele e ao Chico Torres, né? Eu preciso ler o seu TCC, mas então conta um pouquinho dele. Como é que você escolheu esse tema? Bom, eu escolhi porque eu sempre fiquei indignado com o incêndio da Vila Socó, né? Não sei se você sabe, foi contabilizado o número de mortos muitos falam em 93, 99, mas o promotor Pedreira Passos, né, que foi o promotor da época, acredita que foram 500 pessoas,
de 500 a 708 pessoas, não é? Então, Caramba. isso torna a maior tragédia de gasoduto da história da humanidade, tá? Foi a de Cubatão, a tragédia de Cubatão. E nunca havia sido contado, e o meu grande medo era que se perdesse esse fato histórico na cidade de Cubatão, porque é um fato de muita injustiça social. Não Claro. é? O padre Nivaldo, na época, falava, né, que era pessoas trabalhadoras ali, né, porque eram pessoas trabalhadoras que trabalhavam nas empreiteiras de Cubatão, e como o aluguel era muito caro com a industrialização cubatense, os aluguéis se Uhum. tornaram muito caros, as pessoas recebiam rescisões contratuais e iam morar em áreas periféricas, né? E Sim. aquela história estava ficando perdida, né? Tanto que só existe o meu trabalho, né, que fala a respeito do incêndio de Vila Socorro, não é? E eu, por futuro, eu pretendo, inclusive, transformá-lo em livro para ser publicado, para que não se Verdade. perca essa história na cidade, entendeu? Sim, porque foi é como você falou, uma tragédia que não teve a devida apuração na época, né? E eu fico com medo, assim, já sabia que o número de mortes tinha sido muito maior, né, do que os 93 que oficiais, né? O Dogival mesmo fala em 500 também, 500 pessoas que morreram. E eu me lembro bem desse dia, sabe, Franklin? Porque minha mãe é enfermeira. Então, Ah, minha mãe foi chamada em casa, né, para ajudar, né, socorrer os queimados, as vítimas, né, dos queimados. Eu pra me você lembro. ter ideia, um corpo, né, ele para ser cremado, ele é cremado a temperatura de 800 graus Celsius, não é? O núcleo Uhum. do incêndio, a temperatura chegou a 5.000, não é? Nossa, 5.000. Então, muito corpo virou pó, não é? E muitos também ficaram sob o mangue, né? Sobre o mangue e não foram recuperados, não é? Tanto que é, uma semana depois o cheiro de putrefato em Cubatão era muito grande, né? Foram jogados ali caminhões de cal, né? Para decompor, né? Para decomposição, e logo em seguida foi aterrado e foi criado aquele bairro, né? A nova Vila São José ali, né, que as sim, casinhas eram todas iguais, e depois, né, foram sendo reconstruídas e estado de que está hoje, né? sim. Mas então, mas conta um pouco mais assim da formação desse núcleo habitacional. Por que ele se deu ali, a formação daquele núcleo e assim como outros, né, como a Vila Esperança, a Vila dos Pescadores, porque eu acho que isso, a formação dessas comunidades tem muito a ver com o processo de industrialização, né, da nossa cidade. Tem. A primeira indústria em Cubatão é a Costa Muniz, né, que ela é de 1895, depois veio a Anilinas, né, que é de 1915, 1916, não é? Onde ela, inclusive, ela faliu nos anos 60, e mais tarde foi construído o Parque Anilinas, que foi inaugurado em 79, não é? Inclusive tinha aquelas casinhas ali perto do Anilinas, não é? É porque é tudo estilo inglês, né? Então, a primeira indústria, né, foi a Fabril, Certo. a Santista de Papel. A Santista de Papel, ao estilo da Revolução Industrial Inglesa, né, as casinhas tudo do lado, porque o apito da fábrica acorda os funcionários para trabalhar. Então, aquilo é um patrimônio histórico, não é? Tanto a Sim. Santista de Papel como as casas ali. Então, é em 1922, né? É uma primeira vila ali criada. Não é? Logo em seguida veio a Light. Não é? A Light também é o mesmo estilo do padrão inglês, né? As casinhas, dividida casa de engenheiro, casa de É. encarregados, casa de funcionários, né? Tamanho maior, menor, médio, né? Então, Eu são vivi muito ali, patrimônios. que eu tinha uma amiga na escola, que é a Ana Cláudia, e ela morava lá, e eu vivia na casa dela, porque né, ele é um luxo, aquele condomínio, né? Era lindo, né? Muito, muito bonito ali, né? As casas É, em inglês, né? Sem muro, né? Uma coisa bem, é. bem legal. Eu Só é acho ruim ali. uma dor que tá abandonado, né? Só depreciando as casas, né? Tudo Ali fechado. poderia, ali tinha que ser tombado, né? E poderia também ser reabitado, não é? Eu também Reabitado acho. porque são casas de excelente qualidade né, no meio ambiente, parece que você está no meio de uma floresta, morando num lugar super agradável, com ar super,
bom, não é? Diferente do ar da cidade de Cubatão, que eu creio que a poluição está voltando de novo depois do relaxamento da CETESB, mas vamos adiante, né? Tá. As duas principais empresas que dão impulso para a industrialização de Cubatão e o crescimento das áreas periféricas a refinaria Presidente Bernardes, que foi definida a construção pelo Petróleo é Nosso, de Getúlio Vargas, mas em 49 foi comprada a área e foi inaugurada em 1955. Há um boom populacional, não é, que vem para Cubatão, e aí se constrói, por exemplo, começa a se construir a Vila Paris, a Vila Esperança, não, a Vila Paris, a Vila São José, né, para poder construir a refinaria Presidente Bernardes, né? Ela é inaugurada em 55, e a outra grande obra é a Cosipa, né? A Cosipa, que foi definida. Aliás, a refinaria foi inaugurada, inclusive, por Café Filho, né? Getúlio Vargas havia se suicidado, Café Filho que inaugurou. E a Cosipa, que foi inaugurada em 63, com o governo João Goulart, né? E aí vem a Vila Paris, né? A famosa Vila Paris, que foi considerada o Vale da Morte, né? A cidade mais poluída do mundo, através da Vila Paris, que era chamada Vale da Morte porque, né, tem até depoimentos, né, de crianças que nasciam sem cérebro lá, né, anecefálica, devido à poluição, né, se pendurava uma roupa branca no varal de manhã e à noite a roupa estava cinza, né, devido à poluição, né, então todas são ligadas. Por exemplo, em 1940, na década de 40, foi criada as cotas, né? As cotas vieram para a construção da Via Anchieta, né? Então, depois da construção da Via Anchieta, porque o trabalhador vinha do Nordeste, o Nordeste nunca teve muita atenção do governo federal, só na época do ex-presidente Lula, né, que o Nordeste começou a ser olhado, não é? Porque não havia nenhum projeto de desenvolvimento para o Nordeste, é no governo Lula que as pessoas começam a diminuir a migração para o sudeste do país, né, em busca de emprego. Então, o trabalhador vinha para cá, né, não conseguia trabalho, mas não voltava para o Nordeste, porque lá não tinha trabalho e acabava se fixando nas áreas periféricas de Cubatão. Não é? Sim. Então, essa Vila São José, por exemplo, ela quando pegou fogo, ela tinha 6 mil moradores lá. A Vila Paris, no auge, tinha 15 mil. Né? Caramba! 15 mil, né? Grandes enchentes ali tinha, né? Chuva ácida, né? A poluição, vários problemas pulmonares, problemas de saúde, né? Afetava as pessoas. A gente saía aqui em Cubatão na década de 70, muita gente com lenço no rosto devido à poluição, né? Tu tem a cota, né? As cotas formadas, e a Vila Esperança veio com a construção da Imigrantes, em 79, que é inaugurada em 79, né? Então tem sempre, né, a construção de casebres, né, ao lado da construção da obra, e as pessoas vão se fixando, né? E aí vai adensando, porque a cidade não tem projeto habitacional, né? Não tem projeto habitacional. Teve um plano chamado Plano Zadir Castelo Branco de 74, mas nunca saiu do papel. Né? Então a cidade foi, pela politicagem também, ela foi crescendo de forma, né, indiscriminada, tal que hoje, né, a cidade tem a maior renda per capita da região, não é? Mas é a cidade com o maior número de periferias da Baixada Santista. Né? Verdade, Franklin. E isso é uma característica, né, desse modelo segregador de desenvolvimento das cidades, né? Existe todo mundo pensa, ela é de forma espontânea. Não é espontânea, é o mercado imobiliário que conduz a forma de crescimento das cidades, porque ele joga a população para a periferia das cidades e reserva vazios urbanos entre o centro e essa periferia, de forma que até a população, ao reivindicar o transporte, a educação, a saúde, né, para o seu bairro, ela acaba o quê? Valorizando esses vazios urbanos, essas terras, né, entre o centro e a periferia, e colaborando, né, para que o proprietário, especulador, né, imobiliário, agregue valor, ele adquire assim, a mais-valia, né, no conceito marxista, né, sobre o seu imóvel. Eu acho que para a gente combater esse modelo de desenvolvimento que é segregador, que é excludente, você precisa ter uma reforma urbana, né?
É o que se defende, é A um reforma plano. urbana. Você tem que ter um plano de desenvolvimento urbano que apresente instrumentos de regulação do uso do solo, né? Para que você possa captar essa mais-valia de volta, né? Ou através da, por exemplo, contribuição de melhorias, né? O poder público poderia, eu estou fazendo investimento que está valorizando a área privada, eu vou cobrar, né, uma contribuição de melhoria dessa área privada, que vai servir para eu levar a infraestrutura necessária, os equipamentos públicos, né, aqueles que precisam na periferia. Então, eu acho que o Cubatão nunca fez essa lição de casa. Pra você ter uma ideia, Não. Frank, faz E 20 cresce anos muito. que a gente não tem um plano diretor. O plano diretor é uma obrigação legal desde 2011, né? É Implica no exigência. desenvolvimento urbano, né? Implica nas 2001, ou melhorias 2011 urbanas. não, 2001, falei errado. Desde Você não sabe, 2001. você não deve saber que na Vila Esperança tem o sítio de Sambaqui, não é? Sim, eu Tem o sei. sítio de Sambaqui, de 7 mil, né, de populações que viveram aqui na cidade há 7 mil anos atrás. Tem um na Cozipa, né, também, né, na Ilha dos Amores, ali na Cozipa. A Cozipa é uma cidade, né? Sim. Eu estava lá também na época da privatização, e aí a gente estava falando né, essa semana no WhatsApp sobre as demissões da Cozipa, né? Eu me Uhum. lembro que eu estava lá em 93 trabalhando Sim, lá. vamos compartilhar, né, para todo mundo que está nos ouvindo. Às vezes tem gente que está nos ouvindo aqui que nem é de Cubatão. Eu tenho aqui, ó, uma prima, minha tia, prima de Corumbá, aqui, que está nos assistindo. E aí, Mato Grosso. infelizmente, até para todos saberem, né, a Uzi Minas, ela anunciou a demissão de 900 trabalhadores essa semana, né? E a gente está muito preocupado com isso. E, infelizmente, a gente também não está vendo mobilização nenhuma por parte do prefeito, porque não é responsabilidade dele, claro, né? É da empresa. Mas a gente precisava de uma liderança política agora que fizesse, no mínimo, o que a prefeita Thelma de Souza fez em Santos, quando tentaram demitir os estivadores. Ela liderou um movimento político, uma greve geral na cidade, né? Para impedir, e ela reverteu aquela situação no Porto, né, em defesa dos trabalhadores do Porto. Nós precisamos fazer algo assim. Eu não estou dizendo que seja uma greve geral a solução, porque nós estamos vivendo agora num momento de quarentena, mas é necessário buscar diálogo com diversos segmentos da sociedade, principalmente com a empresa, para evitar essas demissões, porque essas demissões têm um impacto econômico em toda a cidade, não é só aqueles 900 trabalhadores que são vítimas disso. Toda uma cadeia, né, econômica depende do poder de consumo desses trabalhadores, e que vai... É por isso que eu fui sempre contra a privatização. Exatamente. Eu fui contra a privatização, porque a COSIPA, a função da estatal, não é? Gerar arrecadação para o Estado e gerar emprego. E ela era rentável, né? Era lucrativa. Era rentável, claro. Uma empresa que fabrica aço é super rentável, né? E gerar também arrecadação para o erário público da cidade de Cubatão. Claro. A COSIPA, quando foi privatizada, ela tinha aproximadamente 30 mil funcionários diretos e indiretos, não é? E toda mãe tinha orgulho do filho com aquela farda cosipana marrom, né? Meu filho trabalha na Cosipa, né? Porque se ganhava bem, se pagava bem, e é um direito do trabalhador ter um bom salário, né? Claro. Tem pessoas que defendem privatização, ele ganha demais. Você não deve brigar para que o cara ganhe menos, você tem que brigar para ganhar igual a ele. Claro, né? A sua luta tem que ser para ganhar sempre mais, da classe trabalhadora. E, Frank, uma coisa que eu digo também, que eu acho assim que é muita burrice as pessoas que questionam a renda para o trabalhador, porque pobre, ele não guarda dinheiro. O pobre, todo o dinheiro que ele recebe, ele gasta. Então é um dinheiro que não fica para ele, é um dinheiro que, né, que vai para a mão de toda uma cadeia, né, econômica. Comercial, arrecadação de serviços, tributos. Não, eu vou te dar um exemplo. Ó. Eu moro aqui do lado do Pita. Né? Pita, quando foi reformado por essa administração, não é? Foi reformado pela empreiteira, pela Arantes. Né? Por isso eu era contra, né, o fechamento da Corsã. Por quê? Porque o trabalhador aqui, eu cheguei a perguntar para os trabalhadores, eles ganhavam em torno de R$1.000 por mês.
sem direito à refeição, sem direito a vale transporte, né? Você reduz o poder aquisitivo da classe trabalhadora, então você reduz também a compra comercial dentro da cidade, você reduz, se não tem comércio, tem demissão no comércio, a indústria não gira, não é? A indústria também demite. Você reduzindo o poder da classe trabalhadora, que gasta todo o seu salário, você reduz também a atividade industrial e a atividade comercial. Você enfraquece o comércio e enfraquece a indústria. Não é? Então, você tem que dividir, né, o poder aquisitivo, colocar na base, porque a base gasta. Não é? Claro. O dono da Arantes, ele não vai gastar o dinheiro em Cubatão. Ele vai gastar o dinheiro em outro lugar. Não é? Exatamente. Mas o trabalhador... o que não faz o especulador, tanto o especulador financeiro quanto o especulador imobiliário, né? Que a gente falava há pouco. Né? A especulação não produz nada, né? Enquanto que o trabalhador, toda a renda que ele recebe, ele produz comprando, né? Consumindo produtos e serviços de tantas outras pessoas. Mas deixa eu aproveitar. O país crescia. Exatamente. O país crescia na época do governo Lula, né? Porque exatamente, o governo Lula investiu... na base, o Bolsa Família, as pessoas gastavam nas vendas, no comércio, então isso vai gerar o comércio e a atividade industrial, o PIB sempre dava positivo, né? No último ano foi 7,5%, não é? Então, você sabe, né? Eu estive lá em Brasília, fui assessora do presidente Lula, passei com ele lá os 8 anos do governo dele e continuei depois com a presidenta Dilma. Eu só voltei para Cubatão depois do golpe, né, de 2016. Aí eu voltei, eu sou funcionária, né, de carreira aqui da Prefeitura de Cubatão, então eu estava cedida à presidência da República, porque um órgão público, ele pode, né, emprestar funcionários para os outros. Isso é muito comum, inclusive nós temos ainda hoje funcionários da Prefeitura de Cubatão que estão cedidos à Prefeitura de Santos, ao governo do Estado e ao próprio governo federal. Isso é muito comum. A minha ex-professora que me inspirou a fazer faculdade de História, a Selma, tá em Brasília ainda, né? Sim. A Selma era professora de História, ela que me incentivou muito a ser professor de História. Que legal. Então, deixa eu cumprimentar aqui a Celeide falando da Vila Light, que é muito bonita e que realmente ela deveria ser tombada, só que ela pensou nela como uma vila cultural. Celeide, eu também acho. Você falou em habitação, eu nem intervi na hora, mas eu também acho que ela é mais que habitação. Se a gente pensar uma nova vocação para a nossa cidade, uma vocação na área turística, né? A gente tem tanto potencial, turismo náutico, turismo ecológico, né? Birdwatching, né? Que é aquela para você ver os pássaros, né? A variedade de flora e fauna, né? Que nós temos aqui. A gente poderia ter um complexo hoteleiro. Eu acho que lá poderia ser, sabe, tipo um hotel, né? Com certeza. Isso, que é um lugar lindo, né? Super atrativo. E aí eu acho que a gente conseguiria casar bem como um incentivo a essas outras atividades, né? Turísticas da cidade. A parte cultural, por exemplo, você sabe que ali onde era o antigo Rio Cubatão, foi ali que aportou Pedro, né? Pedro, ainda príncipe, né? Sim. Aportou ali no dia 7 de setembro para subir a serra no lombo de uma mula, não é? Para proclamar a independência. O Cubatão, como o São Vicente faz a encenação de Martim Afonso, o Cubatão poderia fazer a encenação da proclamação da independência. Perfeito. Né? Quando Dom Pedro sai, né, de Santos, porque não tinha ligação terrestre naquela época entre Santos e Cubatão, então descia ali no Valongo, né, e descia pelo Rio Cubatão até chegar a Cubatão, desembarcava ali no Portinho, né, e ele fez esse trajeto para poder subir a serra e proclamar a independência em 7 de setembro de 1922. Né? Inclusive aquela foto, né, dele em cima de um cavalo, aquilo é branco, não existe, aquilo não aconteceu, né? Ele estava em cima de uma mula, porque o cavalo não consegue subir serra, né? Quem sobe é mula. Né? Então é só um quadro, né? Mas não tem um efeito histórico, né? Só cumprimentar o Antônio José, o Tonhão da Ilha Bela também, que é um dos nossos pré-candidatos a vereador aqui na cidade também. Ontem. Ele fez domingo, né? Uma live comigo. Eu vi domingo. Foi muito bacana, até porque o Tonhão
é uma pessoa espetacular também, com uma origem, né, em Cubatão, né, sempre lutou muito pelos trabalhadores na cidade de Cubatão, e ele hoje é deficiente visual, né, então imagina o desafio dele, né, de fazer uma live, né, sem poder enxergar, e ele está aqui nos assistindo, mais uma vez, superando todas as dificuldades, e eu fiquei muito emocionada, eu gostei muito daquela live. Pode falar. Pode falar. Não, cumprimentar aqui, ó, o Vanderlei de novo, que ele teve na OAB, Comissão de Meio Ambiente, representando usuários, CUT, fazendo tomadas e imagens de registros. Eu acho que foi na época, ele deve estar falando da Vila Socó, né? Ele fez os registros, Eu tenho o DVD do incêndio. Aqui o Fábio também nos cumprimentando, nosso colega aqui de Cubatão, músico, artista da cidade. Aqui o Franz, também meu colega, servidor, né, economista, trabalha na auditoria, controle interno da prefeitura. Ele falou, será que alguém consegue perceber que entraremos numa roda viciosa, reduzindo o poder de consumo das pessoas? Né, CPFs com menos ou nada de poder de compra, consome menos e nada, né, CNPJ fatura menos ou nada, mais CPFs desempregados, mais CNPJs encerrados, Estado arrecada menos e aumenta impostos. Ou seja, ele descreveu muito bem aí esse círculo, né, vicioso, né, não virtuoso da economia que nós vamos entrar. O próprio FMI publicou há pouco tempo atrás um relatório, o FMI, né? Aí nós entramos numa onda muito louca no Brasil de chamar todo mundo que não defende esse governo de comunista, né? Sim. E, inclusive, eles não sabem o que é comunismo. Eu sou comunista de formação, né? Porque, né, eu estudei a história de Marx, né? Mas eles não entendem que o neoliberalismo, pelo próprio FMI, foi acusado. Onde o sistema neoliberal ele é implantado, ele gera concentração de renda e desigualdade social. Só acontece isso. Né? Você pega os Estados Unidos hoje, os Estados Unidos têm 140 milhões de pobres. Né? O Estado com 23 trilhões de PIB. Não é? 23 trilhões de orçamento. Né? De orçamento. E você tem 140 milhões de pobres, dos quais 40 milhões estão abaixo da linha da pobreza, dentro dos Estados Unidos, morando dentro de carro, de barraca de camping, na rua. Você sabe que a maior cracolândia hoje, no mundo, é a de Los Angeles. Nossa, não sabia. A maior cracolândia do mundo é em Los Angeles, que é a cidade dos sonhos, não é? A cidade dos grandes atores de cinema, né? E a gente fica aqui, né? Nosso presidente batendo continência, a bandeira americana, né? Que vexame, né? É uma própria contradição, né? Nossa bandeira nunca será vermelha, né? Mas bate continência por uma bandeira vermelha. O vermelho, na história, o vermelho significa sangue derramado, não é? Falando em comunistas, tem um comunista aqui nos assistindo, Coquinho Guerreiro, um comunista. Um abraço para o Coquinho Guerreiro, meu companheiro de muitos anos. Eu conheço o Coquinho desde a minha adolescência, né? A gente se conhece já há mais de 30 anos, né? O Coquinho Guerreiro. Mas desculpa, você falava que o vermelho é o sangue, representa o sangue dos trabalhadores. Começa com a primeira internacional, por exemplo, a conquista da classe trabalhadora. A Revolução Industrial, ela trouxe uma jornada de trabalho de 16, 18 horas, né? O Frederick Engels escreve a situação da classe trabalhadora quando ele acompanha a pobreza da classe trabalhadora na Inglaterra, e é igual no Brasil, na jornada. Você tem o Léo Huberman, quando ele escreve o livro A História da Riqueza do Homem, em 1834, ele mostra lá um gráfico de uma fábrica de Connecticut, nos Estados Unidos, né? Crianças de 2 anos trabalhando. 2 anos. Nossa. Né? Trabalhando na indústria têxtil, né? Muitas até morriam por acidente, né? Claro. E trabalhavam 16 horas. A mobilização custou sangue, né? A Revolução a Guerra Civil, a Revolução de 1848 foi uma revolução porque a Revolução Francesa, ela garantiu liberdade, igualdade e fraternidade, mas a liberdade jurídica, não a liberdade humana, a liberdade social, não é? Porque a própria burguesia, ela está impedida de fazer isso, não é? Então, a gente precisa lutar para o desenvolvimento social,
né, a contribuição social. E isso se dá através da educação, a educação de qualidade. Eu tenho para mim que um dos grandes motivos do golpe, né, contra Dilma Rousseff, né, e a prisão do ex-presidente Lula para ele não ter sido eleito presidente da República, é porque começou a colocar gente da classe trabalhadora nas universidades. E aí você vai brigar de igual para igual com a classe média, né? Porque a classe média é empoderada pelo diploma. Né? E a classe trabalhadora estava ameaçando o espaço da classe média, né? Pelo diploma. Verdade. Né? E são os cargos que servem de cerca de arame farpado para a ascensão social da classe trabalhadora. Então, é um dos motivos, é a ameaça à classe média. O próprio Gessé de Souza, ele escreve, né, na radiografia do golpe, na classe média no espelho, na elite do atraso, né, ele escreve que a burguesia, a parte da burguesia, aliás, a burguesia e parte da classe média, ela é reacionária, né, ela odeia o pobre. Ela explora o pobre, tanto que depois do golpe veio as reformas, né, as reformas que colocaram o trabalhador no limbo, né, tiraram todos os direitos, diminuiu o poder aquisitivo e criou a uberização do trabalho, né, que a gente está vendo aí, né, o trabalho uberizado, 40% da população sem proteção social, né, da rede de proteção social, que você sabe como advogada, que está no artigo, se eu não me engano, 195, em 194 e 195, né, sobre o sistema previdenciário e as suas contribuições. Né? Claro. Eles foram alijados desse processo pelo trabalho uberizado. E eu acho que essa discussão vai ficar cada vez mais, assim, atual nesse pós-pandemia, porque nós vamos viver tempos muito difíceis, né, Flank? Quem não sabe ainda, não tem consciência, mas nós vamos demorar 2, 3 anos para retomar os níveis de investimento econômico do antes, né, dessa pandemia. E a gente vai precisar de intervenção do Estado. Não é o mercado que vai vir aqui e vai, né, investir para aumentar o consumo. Não, de forma nenhuma. Vai ter... É o Estado que vai ter que fazer isso. Né? A gente está passando por uma crise pior do que a crise de 29. Não é? Você pega... os Estados Unidos só começou a sair da crise com o keynesianismo, né, de Maynard Keynes, né? Estado como indutor do desenvolvimento econômico. Né? Porque o mercado não é capaz de fazer isso. Né? A ONU publicou... As mãos invisíveis do mercado não aparecem quando você precisa, então, né? Você sabe de uma curiosidade? Adam Smith, né, ele falou que a mão invisível do mercado era capaz de regular, porque Adam Smith era um professor de ética, né? Era um professor de ética, e ele acreditava que a mão invisível do mercado, todo nascimento de um novo sistema, você estava saindo do feudalismo, você estava saindo da Idade Média e entrando no modo de produção capitalista, não é? Não baseado na terra, mas baseado no dinheiro que se desloca, né? O parto de um novo sistema financeiro, né, causaria danos aos mais pobres mesmo, mas depois a mão invisível regularia as desigualdades. Né? Ele estava errado. Ele estava errado porque depois veio o neoliberalismo para aprofundar nos anos 30, já do século XX, a crise capitalista, né, e as desigualdades sociais do mundo inteiro. Frank, deixa eu cumprimentar aqui, o João também. O João trabalha garçom lá da padaria Vila Nova, né? De churrascaria hoje, né? Que a gente chama até hoje de padaria. Mas também é nosso pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Um orgulho. Obrigada, João, pela presença, sempre prestigiando. Que aqui a gente não tem concorrência, né? Nós somos uma turma, uma equipe que estamos trabalhando juntos, fazendo campanha juntos, um ajudando o outro, incentivando, valorizando, e eu acho isso é muito bonito, isso é uma das coisas assim que me fortalece, né? É muito difícil pensar em campanha nesse contexto, né, da pandemia, com tantas mortes, às vezes bate assim um desespero, né, porque você se sente impotente, mas o que me dá força é estar junto com vocês, viu? Porque é uma equipe muito bacana, eu estou muito feliz de estar liderando essa chapa de vereadores aqui em Cubatão. São todas pessoas que são novas na política, né? Não são pessoas com outros... Viciadas, né? Viciadas, exatamente. Nós, graças a Deus, nos livramos, né, dos velhacos da política que ainda estavam no PT,
e temos uma chapa totalmente de pessoas novas, comprometidas, que nunca tiveram cargos públicos, né, eletivos, né? E é mais um motivo, Paula. Uhum. É mais um motivo para estar sempre brigando pelo funcionalismo público, por quê? Não é? Hoje o Hospital Modelo é composto de funcionários da iniciativa privada. Né? Isso acaba se tornando carguinho de vereador, não é? Assim como outras empreiteiras também, carguinhos de vereador, empresas de ônibus, carguinho de vereador, e cria aquele círculo que impede o vereador de fazer o seu próprio trabalho. O vereador tem como função apresentar projetos, apresentar requerimentos e fiscalizar o executivo. Não é? E aí o vereador fica amarrado com a administração, o executivo com o legislativo, devido a cargos. Então, com o funcionário público, você dá o poder aquisitivo ao funcionário público, tem o melhor salário, não é? E não tem o repartimento com a indústria privada, que tem sempre a mais-valia, o lucro, né? A obtenção do lucro, e por isso ela sempre vai diminuindo o salário. Foi que nem, eu volto a dizer, lá na época da privatização da Cosipa, quando a Uzi Minas assumiu, ela criou o PDV, Plano de Demissão Voluntária, demitiu todos os funcionários que ganhavam bem, contratou funcionários mais baratos e se empobreceu enormemente a região da Baixada Santista, assim como a privatização do Porto de Santos, entendeu? Né? Levando aos portuários a ganharem menores salários, trabalharem mais, né? E deixar de contribuir para o comércio e dando oportunidade para a concentração de renda. Não é? Santos, eu costumo dizer que Santos expulsou através do imposto, né, do IPTU, as pessoas de classe média baixa, que moravam na praia, para dar espaço só para a elite econômica de Santos, né, e a classe média foi sendo expulsa mais para o fundo, sempre mais para o fundo. Santos é bem separada socialmente, né? Sim, é a linha do trem, né? A linha do trem, lá em Santos, marca, né? Quem é rico e quem é pobre. Classe média alta, quem é classe média baixa, né? Cubatão marca também, né? Quem mora na Vila Nova. Exatamente, né? A linha... mais privilegiado, Casqueiro, que é dos anos 50, né? A Casqueiro é dos anos 50. Né? Legal. Deixa eu mostrar... Então, deixa eu mostrar aqui um pouquinho quem está aqui com a gente, a Thaís Emide, assistente social da prefeitura, também falando aqui, ó, que há interesses politiqueiros e manter o povo em ocupações irregulares, né? Temos escassez de áreas para construção, cada vez é mais necessário boa vontade política para que programas habitacionais sejam implementados em nossa cidade. Verdade, Thaís, isso mesmo. Um outro problema grande que a gente tem na cidade é a regularização fundiária, né? Eu vou fazer, inclusive, uma live com a ministra das Cidades, a Inês Magalhães, que foi secretária nacional de habitação por muito tempo, para falar desse tema das políticas habitacionais para Cubatão. Eu acho também que é fundamental para a gente pensar um novo modelo de cidade, a gente tem que repensar a forma, né, de urbanização e de criação de unidades habitacionais. E a Inês vai falar comigo na semana que vem sobre isso. Mas então, continuando aqui, ó, o Vanderlei de novo, né, falando que para colocar o Brasil no caminho certo, necessário ter ideias, né? Ele fala aqui dessa parte econômica. Deixa eu... o Júnior, meu amigo, assistente social, né, tem um trabalho lindo lá na Cracolândia, de São Paulo, viu? E ele está falando aqui, ó, os projetos habitacionais sempre são colocados nos centros periféricos das cidades, onde as políticas públicas nunca chegam, né, estrangulando ainda mais saúde, educação, perfeito, é isso aí. Você sabe, né, pegando essa fala aí, né, que ele faz o trabalho com a Cracolândia, há pouco tempo atrás, José Celso, você sabe que é José Celso, né, diretor de teatro, né, ele foi pedir um terreno para o Silvio Santos, né, o dono do Baú da Felicidade, um bilionário, né, para poder desenvolver um projeto para a própria Cracolândia, né? O Silvio Santos falou para ele, ó, leva eles para a tua casa, né? Um homem com quase 100 anos, né, um terreno que para ele é um dinheiro de, com licença da palavra, um dinheiro de pinga. Claro, né? Ele não cedeu, né, em nome do Deus dinheiro, né, ele está perto da morte, mas ele não abre mão de absolutamente nada, porque ele não tem solidariedade, não tem empatia pelo próximo. Né? A gente está no momento de uma pregação de egoísmo, né, de falta de empatia, de falta de solidariedade, que é assustador. Parece que a humanidade ela está perdendo essa humanidade.
né? Você pega um grupinho aí que fica em Brasília lá, o grupo da cloroquina agora, né? Eles parecem que são inumanos, né? É. Outro dia eu falei, pô, será que são neandertais, não é? Que são os seres humanos que nos antecederam? Aí o outro cara chegou e falou para mim, não, eles são erectos, né? Bem anterior aos neandertais. Ou inumanos, porque eles não têm empatia por nada, né? Você não consegue sentir a dor do outro, né? E isso é muito ruim. Aí, ó, o Vanderlei está falando da solidariedade. Antes eu mostrei as mensagens do Fábio Ferreira, também destacando essa questão da desigualdade. Ele falou que ele teve em Miami e via mendigos na rua nos Estados Unidos. Reforçando aquilo que você já falou, que os Estados Unidos, né, está gerando, né, cada vez mais pobres. Não, Tem um neoliberalismo. documentário, tem um documentário da BBC de Londres. Tem um projeto social lá que eles fazem casas de 4 metros quadrados, para Uhum. moradores de rua, né? Mas quando ela põe em frente à casa de uma pessoa, ela liga para a polícia, né? Para poder a polícia tirar, porque eles estão pouco preocupados se a pessoa está morando na rua, a mulher grávida ou não, isso não é problema deles, né? Porque o neoliberalismo ele gera desunião, ele gera competição, né? Que é um dos tripés do neoliberalismo. E a competição gera a desunião da classe trabalhadora. Né? A classe trabalhadora unida, só unida ela consegue conquistas. Mas se a classe trabalhadora não está unida e não tem o sindicato forte, não há uma conquista da classe trabalhadora. Quando vem o neoliberalismo, o empreendedorismo, né, a gente está vendo agora qual é o fracasso do empreendedorismo, né, com o trabalho uberizado, com essa crise pandêmica, como ficou fragilizado o empreendedorismo. Né? As Uhum. pessoas não se identificam como classe trabalhadora, eu sou empresário. Vem uma crise dessa, ela vê que ela não é empresária. Empresário, eu costumo dizer como marxista, é aqueles que detêm meios de produção. Né? Quem Uhum. detém meio de produção não é empresário. Se o cara da Fiesp lá não te chama para tomar um café, meu irmão, você não é empresário. Você é trabalhador. Você só está numa condição melhor, mas amanhã você pode estar, né, no gueto como outro qualquer. Eu vi uma vez o Guilherme Boulos, né, uma live do Guilherme Boulos, ele estava falando de uma empregada doméstica que criticava muito o movimento sem teto. Né? Esses vagabundos não têm casa porque não conseguem, né? E um dia ela e o marido perderam o emprego e foram parar no acampamento sem teto. Não é? Por quê? A condição do trabalhador ela é muito tênue. Você anda numa Sim, corda bamba. Né? Um dia você pode estar bem, no outro dia você perde emprego, você pode estar na miséria. Né? E se você claro. não tiver solidariedade, a classe trabalhadora não se torna forte, não se torna uma lutadora por melhores conquistas, melhores direitos. Né? A gente perdeu direitos porque nós somos desunidos, como classe trabalhadora no Brasil. Ó, muita gente querendo participar, e olha como passa rápido, a gente só tem mais 10 minutos para completar 1 hora de live. É muito pouco tempo. Eu acho, sabe, Franklin, que a gente podia inaugurar. Sabe o que a Anitta está fazendo com a Gabriela Prioli agora? Ah, Fizeram 2 lives para falar de política para os jovens. Eu me lembro quando eu te a Anitta está conheci. querendo aprender, né? Tá querendo aprender, mas eu acho muito bacana, tanto ela quanto Felipe Neto, essa iniciativa, né, desses influencers digitais, de tentar entender a política e mais do que aprender, transmitir para os seus seguidores, né, essas informações, é muito positivo, tem que ser visto como uma iniciativa muito positiva. E eu me lembro que quando a gente se conheceu, você tinha ainda tem, imagina, um projeto da gente fazer aulas públicas, né, nas praças da nossa cidade. Lembra? Tá me Então, ouvindo? Acho que além das ficou aulas muito. públicas, As pessoas estão tentando entender política, até como aquele Felipe Neto, né? O Felipe Neto, no ele está Roda entendendo, Viva. entender política porque ele tinha, né? Ele é um moleque novo ainda, ele vai aprender muito, não é? vinte e Mas dois ele anos tem suas só. participações, ele é um dos maiores YouTubers do mundo, não é? Sim. O Felipe Neto, ele falou na primeira live que quem critica o governo, né, o fascismo, fascista também é. Não é? E ele admitiu agora na última live que houve um golpe realmente contra Dilma Rousseff. Né? Em Isso é muito 2016. importante, porque né, a É, gente tem que entender que essa molecada ela tá tentando, se esforçando, né?
a Anitta está se esforçando para poder aprender a política. Por quê? Porque a política é o único caminho da humanidade. Não é? Por isso que dentro dos meus projetos como candidato, como pré-candidato a vereador, o projeto Câmara Jovem, por quê? Eu me lembro que a primeira vez que eu fui acompanhar como professor na Câmara de Santos esse projeto, o cara falou, olha, o Paulo Alexandre Barbosa sentava aqui nas cadeiras, quando eu era adolescente, não é? Para acompanhar o desenvolvimento da Câmara, não é? Porque o pai dele era o prefeito. Né? Então, ele se politizou. Não é? O projeto Vereador Mirim, não é? Por quê? Eu vi um discurso de um moleque de 17 anos, né? Porque em Santos tem o vereador Mirim, que escolhe a maioria, né, dos vereadores mirins são de escolas particulares, embora a maioria dos estudantes de escola são de escola pública em Santos. Né? Não há uma união política como há uma formação política da classe média. A classe média ela empodera os filhos com conhecimento cultural, não é, que dá também o apetite por ter conhecimento político. E eu vi um discurso de um moleque de 17 anos que é da família Perdomênico, né, que é daqui de Cubatão, né, do Sim. Fabrício Perdomênico, né, da família Perdomênico. Né, um discurso que eu falei, meu, esse moleque com 17 anos, ele tem todo esse pensamento, né, ele vai ter um futuro político aí, se ele quiser, brilhante. Não é? E o vereador que eu tinha ajudado a escolher, Mirim, da Escola Pública de Santos, ele não tinha nenhuma camisa para ir tomar posse. Não é? Muito mais ter discurso para falar. Ele não tinha discurso por quê? Porque ele não teve a cultura que o moleque teve. E isso eu venho percebendo desde a minha formação universitária, porque você via, eu estudava a semana toda e às vezes tirava uma nota ruim no começo da faculdade, e eu via outros, né, que vinham de famílias mais abastadas que não estudavam, passavam a semana toda no bar, ia lá e tirava nota boa. Por quê? Porque eles tinham, né, todo um cabidal, né, cultural que era trazido pelos pais deles. Entendi. É verdade. Olha, tem muita gente aqui. Deixa eu só passar rapidinho para prestigiar. O Coquinho falando da relação dos comerciantes, né? Que está se sentindo que estamos de falência, nem a SIC, nem vereadores, ninguém. Olha, Coquinho, esse assunto dos comerciantes, eu acho que é um assunto que a gente tinha que tratar numa live pro. Paula, eu não estou te escutando. Que a gente tem que tratar esse assunto dos comerciantes numa live própria, né? Tá me ouvindo? Não? Será que não? Estou escutando. Ixi, Pedro, dá uma olhada. Ele não tá me escutando. Vê se tá saindo o som pro pessoal. Ou se é um problema. Eu não sei, Frank, eu acho que é seu problema, viu? Travou aí. Tu tá me escutando? Tô escutando. Eu não, eu já não tô escutando. Bom, então deixa eu falar, mas tudo bem, tá? Só um pouquinho, já tá terminando aqui. Eu vou mostrar aqui, ó. Leia, comentário das pessoas aqui, né? Um abraço de Itanhaém, muito bacana. Quero também aproveitar aqui, ó, o Franz, falando dos estragos, né, provocados pelo Temer e Bolsonaro poderão ser revertidos? A curto prazo, eu não acredito, eu também não, Franz, eu acho que, mas a gente precisa começar a reverter, né? Não é porque não vai ser um trabalho de médio prazo, mas é um trabalho que precisava começar a ser feito agora, né? E não pode deixar para ser feito daqui a alguns anos, porque senão só vai agravar a crise econômica do nosso país. É isso que eu penso. Não é um negócio. Fala. Não tem jeito. Tudo bem, mas já está terminando. É melhor a gente encerrar, porque se eu não escutar, eu não consigo participar. Claro. O que eu tenho a dizer é mas que as minhas intenções são mais no campo da educação, na área da cultura, né? Por exemplo, né, eu penso que Cubatão tem um corpo excelente de atores de teatro amador aqui. Né? Eu sou fã do Ricardo Oliveira, né? Eu adoro as performances do Ricardo Oliveira. Cubatão tem que ter incentivo ao teatro cubatense. Né? Eu lembro que nos anos 90 nós tivemos aqui o Festival de Teatro Paulista, né?
veio peças, né, veio atores de todo o estado, e eu fiquei encantado por uma peça chamada Alerquim, Servidor de 2 anos. Não é? O resgate da Banda Municipal de Cubatão, que ganhou, né, a Banda Municipal que ganhou prêmios nacionais, ganhou prêmios paulistas, ganhou prêmios internacionais, não é? E principalmente a educação e plano de carreira do servidor. Você sabe que a Prefeitura de Santos, depois de muita luta, nós conseguimos lá o plano de carreira em 2008. Lá, por exemplo, o funcionário que faz curso superior, né, no princípio, isso em 2008, né, ele ganhava R$ 200 a mais depois da formação. Com pós-graduação, você passa a ganhar R$ 600 a mais. Né? Com mestrado, 1.200 e com doutorado, 1.800. Isso ajuda o quê? Incentiva o funcionário público a estudar, não é? E torna a máquina administrativa mais eficiente, né? Para a comunidade, para ser melhor a comunidade. Com isso, as pessoas foram estudar para quê? Para ter uma melhoria no salário, não é? Não só além de aprovar o plano do magistério, mas também os servidores públicos também. Perfeito. Tá? A gente vai ter que encerrar porque, infelizmente, né, o som tá ruim. Tá bom, Não, Paulo? mas tá ótimo, tá? Foi muito bom. Tchau.